Beleza, nesse módulo de misturas de soluções com reação, a gente vai começar estudando sobre o que é a titulação. Titulação basicamente é um procedimento em que a gente realiza a mistura, né, de uma solução desconhecida com uma solução conhecida, e a partir da concentração da solução conhecida é possível determinar as características daquela solução desconhecida. Para isso se usa um indicador, geralmente o indicador ácido base mais comum é fenolftaleína, que vai fazer esse experimento acontecer. Vamos ver essa animaçãozinha que explica um pouco disso pra gente. Então temos um sistema aí que tem um LMA e uma bureta no suporte universal. A gente com a pipeta, então, é possível pegar a quantidade da solução desconhecida, sendo que a solução conhecida vai ficar na bureta. A bureta ela tem 0,05 ml ou centímetros cúbicos de precisão, e as etapas de titulação estão aqui descritas. A primeira etapa é pegar a amostra desconhecida e colocar no Erlenmeyer. Segunda etapa é adicionar um indicador, geralmente a fenolftaleína, para esse processo. Depois é colocar a solução conhecida dentro da bureta e realizar o procedimento de titulação, anotando o volume inicial e o volume final, né, desde que sempre em agitação constante. Ao longo desse processo, que a gente vai adicionando a solução conhecida dentro da solução desconhecida, é possível notar o momento em que acontece a reação química, que é chamado ponto de equivalência. Basicamente, no princípio de volume inicial menos volume final, dá para notar a variação de volume, e com base nesses cálculos de mudança de volume, é possível conhecer a concentração que antes era desconhecida da amostra lá, né, que está sendo avaliada. É um procedimento amplamente usado na indústria e é um procedimento que tem grande chance de cair também na prova do Enem de vocês. Tá, bora partir então aqui para o nosso quadro da aula de hoje. Vamos falar de mistura de soluções com reação. A mistura de soluções, deixa eu só escrever o título aqui. Misturas de soluções com reação química. A mistura de solução com reação, que eu já falei para vocês, o fundamento é a titulação, e a partir de agora a gente vai ver os cálculos atrelados a isso. Alguns cálculos primordiais que estão quase sempre atrelados a isso são os cálculos de pureza. Em suma, pureza nada mais é do que o percentual aplicável aos reagentes do processo. Pureza essencialmente é isso. É um cálculo de percentual que é aplicado aos reagentes lá do processo que está sendo estudado. Outro cálculo imprescindível é o cálculo do rendimento da reação, que tem a mesma lógica de percentual, só que o rendimento é um percentual aplicável aos produtos da reação. Tem sempre essa característica nas questões Enem. Rendimento é aplicável à quantidade dos produtos e pureza à quantidade disponibilizada dos nossos reagentes. Continuando, outra noção primordial é a noção de reagente limitante. O reagente limitante ele é a referência para a nossa reação química. É o nosso reagente limitante que serve como... Ele tem esse nome de propósito, ele é o limitador, ele vai dizer o máximo que uma reação química pode atingir dada a sua quantidade disponível. Então, o reagente limitante ele é muito importante. Desses que eu vou elencar agora sobre nosso critério de estequiometria, o reagente limitante é o ponto mais importante, que vocês precisam sair dessa aula dominando. O reagente limitante é a nossa referência, tá? Importantíssimo conhecê-lo bem, e a gente vai trabalhar exaustivamente esse assunto aí. Outro ponto importante, que já é secundário, é o reagente em excesso. É o excesso, é aquilo que sobra na reação química, né? E ele vai sobrar, e como ele sobra, ele interfere no meio material. O princípio é esse. Então, se por acaso eu fiz uma reação de ácido e base e sobra ácido, o meu continua com um pH menor que 7. Continua ácido porque ele não foi completamente neutralizado. Esse tipo de raciocínio, esse tipo de lógica aí. Mas tudo isso é cálculo, é feito de forma, né, aplicada, de forma de cálculo mesmo. Eu vou fazer isso agora com vocês, já trabalhando em cima de um exemplo que eu vou propor aqui, vou construir agora com vocês. Então vamos supor o seguinte exemplo. Eu estou fazendo uma reação, a reação de hidróxido de sódio com 50% de pureza
e eu tenho uma massa de 800 gramas. Nessa minha reação, então, eu usei hidróxido de sódio. Eu também usei na minha reação que está aqui, eu usei para realizá-la. Também usei, usei ácido clorídrico. E meu ácido clorídrico eu usei na concentração de 3 mols por litro. Usei um volume de 500 ml nesse processo, bem concentrado, né? 3 mols por litro, uma concentração já bem alta. Ponto é que eu quero saber qual a massa de cloreto de sódio obtido, com o rendimento da reação, de, vamos supor que essa reação tem um rendimento de 90%. Qual a massa de cloreto de sódio obtido com rendimento de 90%, sendo que eu tenho o hidróxido de sódio com 50% de pureza, 800 gramas, eu tenho HCl, 3 mol por litro, 500 ml. Vamos construir esse processo todo, tá? Isso aqui, ó, é uma única questão, um único exercício que, né, é possível cobrar de vocês todos os conceitos que eu acabei de citar aqui acima, de pureza, rendimento, reagente limitante, aquilo de determinação de reagente de excesso e tudo mais. Vamos fazer. Primeiro ponto é que então eu tenho que achar as quantidades reais, as quantidades úteis dos meus reagentes. Então se eu tenho para o NaOH 800 gramas, mas desses 800 gramas apenas 50% é pureza, 50% de fato é útil, então 800 gramas vezes 0,5. Então para meu NaOH equivale a eu ter uma massa de 400 gramas. 800 gramas vezes 0,5, que é 50% de pureza, né? 400 gramas é útil. Ok. Mas 400 gramas também é uma informação que não tem grande valia nessa minha reação, né? A gente não costuma qualificar e identificar uma reação por quantidade de massa. Geralmente, usando quantidade de mols, a gente também usa números menores, mais aplicáveis, mais fáceis. Então, vamos achar o número de mols de NaOH? O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Dá para fazer por reagente de 3 também, a gente vai precisar da massa molar. Lembrando que a massa molar do NaOH é a soma da massa dos átomos, é 23 mais 16 mais 1. A massa molar do nosso NaOH vai dar 40 gramas por mol. Ok, achei a massa molar. Vamos achar o número de mols aqui. O número de mols, então, vai ser a massa, que é 400 gramas, dividido pela massa molar, que é 40 gramas por mol. Tá aí. Então, terei 10 mols de NaOH disponível à nossa reação química. Achei todas as características do meu primeiro reagente, que foi o NaOH. Vou fazer o mesmo para o meu outro reagente, que é o HCl. Vou fazer a mesmíssima coisa. HCl, só que existe uma diferença importante aqui no HCl, que eu não tinha pureza, então quer dizer que a pureza é 100%, tudo que eu tenho vai ser aproveitado, eu só tenho mesmo que achar o número de mols de HCl, sendo que eu tenho 500 ml de uma solução 3 mols por litro. Regrinha de 3 mols está para 1 litro, X vai estar para 500 ml, que é 0,5 litros. Então eu vou ter 1,5 mols de HCl útil para minha reação química. Vai ser 1,5 mols de HCl. Beleza, achei minhas quantidades de NaOH, quantidade de HCl, inclusive as quantidades, nesse exemplo que eu criei aqui, só para a gente exercitar esses conceitos, foram quantidades bem divergentes, bem diferentes. Vamos fazer então aqui a nossa reaçãozinha. NaOH mais HCl resultará em NaCl mais H2O. Tá aí. Então essa é a minha reação química. Para essa reação química, o balanceamento já está devidamente realizado. Toda questão de estequiometria que você for realizar, principalmente nessa parte de misturas com reação, balancear é sempre o primeiro ponto, tá?
depois identificar as quantidades de reagentes, inclusive. Como a equação química não havia sido dada nessa questão que eu montei com vocês, eu que montei agora, por isso que eu já não comecei fazendo. No estilo Enem, que a gente vai ver daqui a pouco em várias questões, é praxe já começar entregando a equação química, tá? Funciona deste ponto de vista. Já está balanceado, é 1 para 1 essa reação mesmo. Eu tenho então 10 mols disso aqui, ó, de NaOH, eu tenho 1,5 mols de HCl. Para essa minha reação, o meu reagente limitante ficou bem evidente, né? Quem eu tenho menos, o reagente limitante vai ser HCl. Lembrando que, como eu citei, o reagente limitante ele determina o máximo da reação. Ele é a referência. Esse aqui que é meu reagente limitante. Como assim determina o máximo da reação? Como eu só tenho 1,5 mol de HCl, o máximo que eu vou conseguir obter de NaCl também vai ser 1,5 mol, supondo ainda que fosse perfeito rendimento, e o enunciado está falando que o rendimento é de 90%. Se tudo fosse perfeito, eu teria 1,5 mols de NaCl e também teria 1,5 mols de água. E não é exatamente assim que a coisa acontece, ainda não é com rendimento de 100% não. Tá? E por que eu estou reproduzindo 1,5 mol de HCl, também é 1,5 mol de NaCl e também é 1,5 mol de água? É porque o balanceamento me dá essa proporcionalidade. Vem do balanceamento, é 1 para 1 para 1 para 1. Esse 1 para 1 para 1 para 1 vem do balanceamento. Então quer dizer que do NaOH, mesmo eu tendo 10 mols, eu só vou utilizar 1,5 mols. Então 10 menos 1,5 é o que sobra de NaOH. Vai restar lá no meio reacional 8,5 mols de NaOH. É o que sobram. Ficou lá sem serem utilizados. Ok. Reação feita, quantidades limitadas, achei o limitante, achei o máximo de NaCl que vai ser possível atingir o rendimento da reação de 90%. O nosso enunciado está nos dizendo isso. Então, 1,5 mol de NaCl eu de fato obteria se tudo acontecesse nas condições ideais, tudo acontecesse na proporção estequiométrica, mas não é assim, é 90%, então 1,5 vezes 0,9. Observem que eu apliquei o percentual de pureza lá no reagente e estou aplicando agora o percentual de pureza nesse nosso produto. E é sempre nessa proporcionalidade que a coisa se mantém mesmo. Então agora é 1,5 vezes 0,9. Isso aí então vai dar aproximadamente 1,35, né? 1,35 então mols de NaCl é o que nós poderemos obter ao final. Só que o enunciado ainda delimita, eu quero saber a massa de NaCl que vai ser atingida. Ok, vou precisar agora de converter de mol para massa. Vou usar a massa molar do NaCl, que é a soma das massas dos átomos, do sódio, que é 23, e cloro, que é 35,5, vou arredondar para 35. Não tem problemas, tá? Outra coisa é isso. Em questões Enem, que envolve cálculos, vocês podem arredondar sempre. Vocês vão notar que toda questão vem no próprio enunciado lá, aproximadamente. Por questões de tempo, evidentemente o foco não é absolutamente o foco matemático da questão, vocês poderão arredondar com tranquilidade. A massa molar aqui vai ser 58 gramas por mol. Agora, uma regrinha de 3 básica resolve. 58 gramas está para 1 mol. X vai estar para 1,35 mols de NaCl. Então, X vai me dar aí 58 vezes 1,35. Isso vai ser... vai dar 78,3 gramas de NaCl. É o que nós obteremos de massa ao fim do nosso processo lá de reaçãozinha. Exercitamos aí, ó, numa questão única, todos os princípios estequiométricos de reagente, pureza, reagente limitante, rendimento, numa única questãozinha. É natural que fique grande, né? Exige várias etapas. Mas quais etapas são essas, inclusive? Vou organizar aqui num quadro de passo a passo aqui para baixo.
Qual é o passo a passo, né, no fim das contas, numa típica questão de estequiometria que envolve reações em particular. O passo a passo é esse, ó. Passo a passo. Primeiro de tudo é verificar o balanceamento. Primeiro de tudo é sempre balancear. Segundo passo é encontrar as quantidades dos reagentes. Quantidades, você colocar assim, ó, quantidade QTD de reagente. Ao achar a quantidade do reagente, isso vai vir no seu texto base, que vem antes do enunciado ainda. Você vai achar a quantidade do reagente. E em diversas ocasiões, nesse passo, ou no próximo, depois de achar a quantidade do reagente, você ainda vai aplicar as purezas. Aplicar a pureza. Claro, se por acaso não veio nada de pureza na questão, pula essa etapa. Aplicar a pureza. Quarto passo é avaliar a proporcionalidade. Proporcionalidade. Que proporcionalidade é essa? Agora que você sabe a pureza, avalie a proporcionalidade entre reagentes. Daquele reagente que você achou a quantidade real, agora aplicando a pureza, com outro reagente. No quinto passo, você vai procurar o limitante. Achar o reagente limitante. Porque é o reagente limitante que vai dizer o máximo de produto que pode ser obtido. Achou o reagente limitante, a gente pode ir para o sexto passo, que é calcular agora a proporcionalidade com o produto. Proporcionalidade de novo, ou palavra grande. Proporcionalidade com os produtos. Os produtos. Depois, vamos ao sétimo passo, avaliar a proporcionalidade com os produtos, e essa proporcionalidade vai me dar as condições ideais, tá? O 100%. Agora vamos ao sétimo passo, que é aplicar rendimento a isso. Aplicar os conceitos de rendimento. Aplicar o rendimento nos produtos. Feito isso, acabou. Tá feita a nossa questãozinha. Eu deixei os passos bem passo a passo, bem delimitados, 7 passos, tá? Mas dá para resumir isso aí em tirando as proporcionalidades, que é óbvio, né? Fazer a regra de 3, avaliar um com o outro. Dá para resumir, então, em 5 passos principais aí. Outro ponto importante que eu gostaria de reforçar com vocês nessa aula, essa etapa de achar o reagente limitante, é que achar o reagente limitante vai depender do balanceamento. Nesse exemplo que eu citei para vocês aqui, beleza, tínhamos uma reação com balanceamento 1 para 1. Opa, saiu. Balanceamento 1 para 1, então é só avaliar. Um de lá, um de cá, é só achar quem tem menos, pronto, resolvido. Mas se por acaso o balanceamento não fosse 1 para 1, achar o limitante é um pouco mais complexo. Eu vou fazer alguns exercícios disso aqui com vocês sobre essa etapa aí de achar o limitante, que é uma etapa muito importante, vale a pena a gente treinar mais vezes, achar o limitante, além das questões que a gente vai fazer no próximo módulo, ou no próximo etapa desse módulo, ainda dentro desse módulo. Então, achar o limitante é o seguinte, vamos propor uma reação aqui um pouco diferente. Eu tenho uma reação de 3 mols de HCl reagindo com hidróxido de alumínio. Os produtos nem me importa, tá? Não vou fazer os produtos, porque o foco agora é só nesses reagentes. Eu já sei que a proporção estequiométrica é 3 para 1, então vamos supor 3 para 1. Se por acaso eu tenho, eu fiz lá os cálculos, eu tinha 5 mols de hidróxido de alumínio e tinha... deixa eu ver, eu tinha 7 mols de HCl. E aí eu quero saber quem é o limitante desse processo. Limitante, quem vai ser? Às vezes, não é só procurar quem tem menos, não. Às vezes, a gente vai ter que, inclusive,
ver quem tem menos proporcionalmente, quem se esgota proporcionalmente. Vamos exercitar como seria nessa reação aqui. Ó. Então, a minha reação está aí, já está devidamente balanceada, né? Escrevi os produtos, mas vou colocá-los aqui só para os encargos. Então, esses são os meus produtos dessa reação química aqui. É reagente limitante, só me importa estar antes da seta. Vou montar uma regra de 3 entre HCl e hidróxido de alumínio. Estou fazendo isso aqui, ó. A proporção é 3:1, HCl hidróxido de alumínio. E agora eu vou fazer o teste com as quantidades que o enunciado me deu. Tá? Aqui eu já deixei mais simples, já deixei convertido para mol. Geralmente vai vir em massa, você vai ter que converter para mol, tá? Então 3:1. De onde veio esse 3:1, prof? Já me perdi. 3:1 vem aqui do balanceamento, tá? Lembra que tem um 1 escondido aqui na frente do hidróxido de alumínio, subentendido. Então é 3:1. Agora eu escolho qual que é uma dessas quantidades para testar. Vou testar em relação ao hidróxido de alumínio. Coloco aqui embaixo, hidróxido de alumínio. E aqui eu coloco um X. Por que X, prof? A questão já me deu, tem um 7 HCl. Tem, isso você tem, mas você ainda não sabe se o que você tem está sobrando ou o que você tem é o limitante, está no mínimo possível. A gente avalia dessa forma. O X aqui vai me dizer o que eu preciso na minha reação. Vai dizer aquilo que eu preciso. Que nesse caso, resolvendo o X, vai ser 15. O que quer dizer isso? Eu preciso de 15 mols de HCl para reagir com 5 mols de hidróxido de alumínio. 15 mols de HCl é o que eu preciso para reagir. E o ponto é que eu tenho 7. Isso já me permite afirmar com veemência, como eu tenho menos do que eu preciso, que HCl, mesmo em quantidades literais, sendo 7 e 5, ó, esse aqui, o HCl, ó, é meu reagente limitante. Esse é meu reagente limitante. Porque proporcionalmente eu tenho menos ele. Eu só tenho 7 mols, sendo que para reagir com 5 mols de hidróxido de alumínio, eu deveria ter 15 mols. Fiz o teste aqui aplicando os 5 do hidróxido de alumínio. E se por acaso eu repetisse essa regra de 3, aplicando agora o 7 lá do HCl, como eu posso interpretá-la? Vou demonstrar para vocês. HCl e hidróxido de alumínio, de novo. Agora, de novo, proporção lá da reação, 3 está para 1. Agora eu vou só trocar de item, né? Antes eu apliquei o 5 do hidróxido de alumínio, agora eu vou aplicar o 7 aqui do HCl para Y. Lembrando, o que sai da regra de 3 vai me dizer o que eu preciso, Y vai ser o que eu preciso. Eu preciso de hidróxido de alumínio para reagir com 7 mols de HCl. Y vai ser 7 dividido por 3. Y então vai me dar, isso vai ser um pouco maior que 2, né? Vamos arredondar aqui, tipo, acho que vai ser tipo um 2,2. Então Y vai ser 2,2 mols de quem? De hidróxido de alumínio. É o que eu preciso. E quanto é que eu tenho? Eu tenho mais do que isso. Eu vou precisar de 2,2 mols de hidróxido de alumínio para reagir com 7 mols de HCl. E eu tenho 5 mols. Então, eu sei, inclusive, que esse aqui é meu reagente em excesso. É ele que sobra. Inclusive, eu sei até agora, eu consigo saber quanto foi que sobrou. Sobrou 5 menos 2,2. Vai restar aí sem ser utilizado no meu processo. Vai restar 2,8 mols. Restam sem ser utilizado no meu processo. Resta de quem? Resta de hidróxido de alumínio, que é o meu excesso. Beleza? Lembrem-se de, na hora de determinar o reagente limitante, não é só pegar a menor quantidade que o enunciado deu, não. E esse exemplo que eu fiz com vocês demonstra isso com perfeição. Eu tenho 7 mols de HCl e 5 mols de hidróxido de alumínio. Se a gente fosse avaliar quem tem menos hidróxido de alumínio, que era o reagente limitante. Mas é quem tem menos proporcionalmente. E no caso foi inclusive o HCl, mesmo tendo 7 mols. Beleza? Lembrem-se de avaliar isso. Vamos fazer questões? Questão Enem, como é que isso pode ser cobrado de vocês?